If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things, because we are told that the straight testimony will cause the shaking. We will have to have a total transformation. We are going to continue with the typologies. Nós vamos continuar com as tipologias. Agora, lembre-se que em Cádiz, os filhos de Israel não entraram por causa de incredulidade. Agora nós vamos para um outro período. Aqui está o nosso texto base. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas essas histórias bíblicas têm a ver conosco e precisamos aprender lições delas. Ellen G. White, não vos enganeis, muitos se afastarão da fé. É uma realidade triste. Não podemos mudá-la. Dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. No tempo de Kellogg, que ela estava falando aqui. O ômega será de natureza mais assustadora. Portanto, a igreja teve o seu alfa e a igreja terá o seu ômega. Isso é profético. Por que todos nós nos desanimamos e capitulamos quando vemos ômega em todo lugar ao nosso redor e queremos abandonar a igreja? O ômega tem que acontecer. O inimigo tem atuado sobre a mente de alguns, diz ela, e os levou a deturpar nossa experiência passada, misturando teorias errôneas com a verdade. Ele levou ministros e professores a entrelaçar nas suas doutrinas alguns conceitos agradáveis de sua própria invenção. Cada desvio da verdade, como a temos advogado no passado, é um rompimento com a verdade que foi confirmada pelo Espírito Santo e sobre a qual Deus colocou o seu selo. Tivemos tudo isso na igreja. Não deveríamos estar surpresos que existe isso. Não nos deveria alegrar, é claro. Mas não podemos mudá-lo. Quando eu vivia na casa de Carol Manor, Ellen White recebeu uma visão na qual ela parecia estar em companhia de muitas pessoas. Isso aí vem dos livros biográficos. Um dos sobrinhos da senhora White, uma pessoa desconhecida se adiantou e proclamou uma mensagem de advertência ao Dr. Paulson e ao Dr. Sadler, apelando para que rompessem os laços com o Dr. Kellogg e para se cuidarem de não contaminar sua experiência por meio de filosofias e vãs sutilezas. Desconectai-vos! Desconectai-vos! Esta é a minha mensagem, ela escrevera em uma carta aos médicos. O texto de sua carta era praticamente o mesmo que nas cartas destinadas aos irmãos Jones e Wagner, que agora estavam associados com o Dr. Kellogg em Battle Creek. Ou seja, mesmo grandes luzes que deram grandes mensagens da verdade podem se apagar. Não fixe o seu olhar em indivíduos. Eles podem se extinguir. O mensageiro que estava advertindo indicou que esses homens estavam em neblina, em um nevoeiro, inconscientes dos sentimentos sedutores no livro The Living Temple,
O Templo Vivente. Esse foi um livro de Kellogg, com suas teorias panteístas. Ela citou 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E ela acrescentou, temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. E sabe, nós pensamos que não é possível. Não é só possível, é profético. Como vocês sabem, eu fui um dos delegados para o Congresso de Fé e Ciência que nossa igreja organizou para discutir o assunto da criação em 6 dias. Algumas das experiências que eu tive são simplesmente inacreditáveis. Inacreditáveis. Ouvimos todo tipo de doutrina estranha, de indivíduos em posições elevadíssimas, referências na igreja, de diretores de algumas das nossas principais faculdades e de outros cargos, os que você escolher. Você não vai acreditar que tais sentimentos possam existir dentro do adventismo. Panenteísmo, panteísmo, evolucionismo, tudo isso aí. Alguns membros estavam em lágrimas. Alguns estavam acusando-os. Era muito assustador. E algumas das grandes luzes que eu realmente apreciei no passado estavam se apagando. E é triste. E a uma certa altura eu chamei para um canto uma dessas grandes luzes. E eu chamei para o cantinho, sentei com ele à mesa e disse, o que está acontecendo com você? Você não era assim. O que aconteceu com você? Diga-me, o que aconteceu? Me diga, por que você iria querer transigir desse jeito? E ele olhou para mim, abaixou seus olhos. Ele disse, esse é o ômega. Ele sabia. Ele estava tão preso nessa armadilha que ele não conseguia se soltar desses laços. E é triste, não é? É tão triste. Ela também escreveu a Kellogg, as dificuldades que surgiram foram muito duras de ser contestadas e estão longe de estarem resolvidas. Um e outro, e ainda outro, me são apresentados como tendo sido levados a aceitar as agradáveis fábulas que significam a santificação do pecado. A santificação do pecado. Aqui está a chave do que vai acontecer no ômega. O pecado será santificado. Em qualquer uma de suas formas. O livro The Living Temple contém o alfa de uma série de heresias. Essas heresias são similares àquelas que encontrei em meus primeiros trabalhos, em conexão com a causa em Maine, etc. Eu lhes dei uma mensagem similar àquela mensagem que tenho dado pelos últimos 2 meses. Eu fui instruída que as ideias que tinham aceitado eram nada mais que o alfa de um grande engano. Vai piorar. Então Deus disse, deixe-os. Eu fui proibida de falar com o Dr. Kellogg sobre o assunto, porque não era um assunto sobre o qual se fala. Eu fui instruída que certos sentimentos no livro The Living Temple eram alfa de uma longa lista de teorias enganosas. Portanto, não é somente uma coisa. É um espírito que penetra a igreja. Esses sentimentos tiveram seu efeito sobre o nosso povo por toda parte. Alguns acham que é estranho eu escrever, não enviem vossos filhos a Battle Creek. Uau! Fui instruída sobre o perigo das influências mundanas em Battle Creek. Escrevi centenas de páginas sobre o perigo de ter um hospital tão grande e de ajuntar tantas pessoas em um só lugar. Os jovens de Battle Creek estão em perigo. Entrarão em contato com um erro. Será que isso está acontecendo em nossas universidades modernas também? Será que não são do mesmo tamanho ou maiores ainda? Eu me sentei em uma de nossas grandes igrejas de universidade e havia as coisas mais estranhas. Corais vestidos com a insígnia IHS a seu serviço, por favor. Ísis, Horus e Sete, e sermões sendo pregados
que Pedro é a rocha, afinal de contas. E nossos púlpitos, já escutaram esses sermões? E piores, que eu nem quero mencionar. E me pergunto, como é que pode ser? Os nossos jovens em Battle Creek estão em perigo. Vão entrar em contato com o erro. Sabe, mesmo em nossas áreas mais conservadoras. Eu mesmo lecionei em uma de nossas universidades sobre o assunto de fé e ciência por anos. E por causa de compromissos e outros compromissos, eu não pude mais lecionar esse curso. E no ano que vem, eles ensinaram evolução lá. E os próprios estudantes não conseguiam crer no que estava acontecendo. E alguns desses professores lá foram promovidos, agora são professores em nossas universidades de referência nos Estados Unidos. Algumas coisas fascinantes que essas pessoas ensinavam. Há alguns anos eu não pensei que se defrontariam com tais erros logo ali no sanatório, mas quando saiu o livro The Living Temple, e alguns de nossos pastores me disseram que ali não havia nada que eu não tenha ensinado por toda a minha vida, eu vi quão grande era o perigo. Nós temos estado em tão grande perigo. Satanás é um inimigo tão cruel. Se eu me lembro das heresias de Ford e todos esses ensinamentos. Claro, isso aí foi removido da igreja, mas isso não deixou a igreja. Será que não está ainda dentro da igreja? E se nós damos uma olhada nas traduções modernas da Bíblia, que totalmente erradicam a passagem de Jesus do santo ao santíssimo, é simplesmente inacreditável. Eu estive na Austrália e ali eu escutei alguns desses sentimentos serem expressos. E havia debates pela rádio e Ford estava falando sobre essas coisas. E está tão claro na Bíblia que Jesus entrou no lugar santo e não no lugar santíssimo, porque ele entrou com o seu próprio sangue, não entrou? E não com sangue de bodes ou bezerros, mas com o seu próprio sangue. Então, certamente, ele não podia ter feito o serviço no santo antes de vir à terra. Ou poderia? Porque ele ainda não tinha esse sangue. Portanto, o serviço no lugar santo só poderia ter começado depois desse sacrifício. Isso quer dizer que, num estágio mais avançado, ele deveria entrar no lugar santíssimo. E nós temos a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que nos mostram quando esse evento aconteceu. E se não temos essa doutrina, não temos nada. E se você sacrifica essa doutrina, a Igreja Adventista torna-se simplesmente mais uma denominação. Não somos simplesmente mais uma denominação, mais uma igreja. Somos um movimento proclamando, anunciando que o tempo do seu juízo chegou. Isso começou em 1844, e é isso que torna a Igreja Adventista especial, a separa das outras, e é por isso que Satanás odeia essa doutrina, porque ele quer que façamos parte da sopa. Nós não somos sopa, somos adventistas, adventistas do sétimo dia. Entraram em contato com o erro. Há alguns anos eu não pensava que haveria esse erro lá. E ainda mais, logo ali no sanatório, no centro médico. Mas quando saiu o livro The Living Temple, alguns pastores disseram que ele não havia nada. Essa é a história de nossa vida. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se ergueram como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Nós já vimos isso, sim ou não? Infelizmente, sim. A mensagem dos 3 anjos. Você não pode aparecer com uma doutrina assim. Cria divisão. Insulta as pessoas. É contra a lei. É uma fala de ódio. Você já viu essas coisas? Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Uau! Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros.
Isso não é só eu como oposição, isso é realidade. E não importa aonde você vá. Como a história desse comunista que eu contei na vez passada. Deus juntou uma congregação de 25 pessoas que ainda criam no que esta velhinha dizia. No meio daquele ambiente. Você pode crer nisso? Que senso de humor ele tem. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-ia um livro de ordem diferente. Eu visitei uma grande casa publicadora, cruzando a fronteira aqui. Eu entrei lá falando, uau, agora eu vou achar alguns livros interessantes. Era tudo muito colorido. Não como no passado. Antigamente era, sabe, uma cor. Não, agora não mais. Muito colorido. E todos esses livros estavam ali. Eu fui lá falar com a moça e disse, com licença, aonde estão os livros do Espírito de Profecia? Ela disse, logo ali atrás daquelas prateleiras ali. Eu falei, obrigado. Eu fui lá e havia alguns. Só alguns. Agora, existem muitos livros, não é verdade? Muitos livros. E eu olhei para eles e os contrastei com aquela enorme quantidade de livros. E pensei, eu não vou deixar isso quieto. Eu vou ser uma irritação. Quer dizer, isso faz parte da minha natureza. Eu vou ser uma irritação aqui também. E eu fui lá e perguntei, aonde está o gerente desse estabelecimento aqui? E ela me levou ao seu escritório. E falei, oi, eu sou da África do Sul. Eu percebi uma coisa muito interessante nas suas prateleiras. Você não quer vir comigo e dar uma olhada ali também? E ele veio comigo e nós andamos até lá ao fundo. E eu disse, olha aqui. Ele disse, sim, o que é que tem? Essas aqui são as folhas de outono. Mas por que estão escondidas aqui atrás? Eu pensei que essas eram as folhas de outono e não aquelas coloridas lá. Será que você não colocou suas prateleiras na ordem invertida? Ele ficou muito desgostoso comigo. Não preciso mencionar isso. Esse fanático da África do Sul. Eu fiz o mesmo numa de nossas universidades ali na Europa. Estavam tão orgulhosos de sua biblioteca. E tinham todos esses livros maravilhosos. Todos eles. E todos os seus teólogos. Eu mencionei os seus teólogos pelo seu nome. Eu disse, sabe, Jesus eu conheço. Paulo eu conheço. Ellen White eu conheço. Mas quem que é esse camarada Barth aqui? Eles tinham fileiras e prateleiras da autoria de Barth, comentando sobre Karl Barth. Mas Espírito de Profecia? Quem que é esse camarada Barth aqui? Eles também não gostaram dessa. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nesses últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Eu recebo telefonema após telefonema e telefonemas. Você não vai falar sobre isso ou aquilo lá? Felizmente eu sou um pouco surdo de um ouvido. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa alguma se permitiria opor-se ao novo movimento. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Ensinariam os líderes a ser a virtude melhor do que o vício. Mas, removido Deus, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Vai acontecer, é profético. Se não acontece na sua igreja, encontre uma na qual isso acontece. Essa é a única solução. Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência como o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. É só certo ou errado. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com essa verdade. É o nosso dever. Mas você não vai ser muito popular. Não se trata de um concurso de popularidade. Alguns me dizem, sabe, cristianismo é uma muleta. Eu digo não. Cristianismo não é para cissis. Uma alusão a um filme de uma mocinha na Áustria. Hesitei quanto ao envio daquilo que o Espírito do Senhor me impeliu a escrever. Ela mesma não queria escrever isso. Não posso escrever isso.
Eu não queria ser compelida a apresentar a influência desencaminhadora desses sofismas, mas na providência de Deus, os erros que se têm insinuado têm de ser combatidos. É o nosso dever. Esse é o nosso trabalho. Os fatos relativos a Coré e seus companheiros, os quais se rebelaram contra Moisés e Arão e contra Jeová, acham-se registrados para servirem de advertência ao povo de Deus, especialmente os que vivem na terra perto do fim do tempo. Portanto, precisamos estudar essa tipologia. E se nós permanecemos dentro das fronteiras do Espírito de Profecia e da Bíblia, estamos em terra firme. Ela disse, estudem-no. Identifique qual é o erro e veja se consegue combatê-lo. É para isso que Deus nos deu esses exemplos. Satanás tem levado pessoas a imitarem o exemplo de Coré, Datã e Abirão. Nós temos isso na igreja. E é interessante que nós temos aí um aspecto religioso e um aspecto político. Porque Coré era o que queria ser o líder espiritual, o sumo sacerdote, e os outros representavam mais o aspecto diplomático político. E queriam formar esta coligação na liderança, como uma organização de igreja e Estado. Brilhante! Será que temos algo como isso em nossa igreja hoje? Em suscitar rebelião entre o povo de Deus. Os que se permitem levantar-se em oposição ao claro testemunho enganam-se a si mesmos. E tem realmente pensado que aqueles sobre os quais Deus colocou o encargo de sua obra eram exaltados acima do povo de Deus e que seus conselhos e reprovações eram indesejados. Tem se erguido em oposição ao franco testemunho que Deus queria que dessem em reprovação aos males existentes entre o povo de Deus. Eu equilibro essas palestras com outras palestras como a intitulada Sou eu o guardador do meu irmão? Essa aí também vai vir. Sempre há dois lados de uma história. Muitos, por algum tempo, ficaram indecisos quanto a fazer um completo sacrifício de todos esses artigos prejudiciais ou rejeitar o positivo testemunho apresentado, cedendo aos clamores do apetite. Assumir uma atitude indecisa. Há muitos sentados sobre o muro nesse mundo. Essa decisão tremenda ergueu desde logo um muro de separação entre eles e os que se empenhavam em purificar-se, como Deus ordena, de toda imundícia da carne e do espírito. Toda a sua vida espiritual é todo um sistema complexo e interligado. Diziam que o povo estava com a razão e que os testemunhos reprovadores é que causavam a dificuldade. Sim, eles ali estão tudo bem. Eu tive algumas experiências interessantes com Amazing Discoveries. Amazing Discoveries não é o ministério mais popular debaixo do sol, mas eu permaneci com eles. Porque eu creio que é o seu desejo sincero divulgar a mensagem de Deus para o tempo do fim. E eu sei que eles não estão se enriquecendo a si mesmos. De nenhuma forma. É um trabalho de muito sacrifício. E me chamaram a atenção, e as pessoas me disseram, sabe, por que você não se afasta, por favor, deles? Porque o problema não é com você, o problema é com eles. E depois, essas mesmas pessoas recebem ligações, por que você não se afasta deles, sabe? Porque o problema não é com vocês, é com ele. Saindo da mesma boca. Não é fascinante isso? Portanto, a reprovação do pecado não é bem-vinda em nenhuma época. Agora, eu não tenho mencionado nomes. Eu mencionei algum nome? Não. Eu posso ter mencionado áreas, ou áreas geográficas específicas até. Mas eu não tenho mencionado nomes. Esse não é meu trabalho. Eu não quero denegrir ninguém. Mas se trata do princípio. É disso que estamos falando. E quando os rebeldes desenrolam sua bandeira, todos os desafetos acorrem ao redor do estandarte e todos os defeituosos espirituais, os coxos, os mancos e os cegos, unem sua influência para espalhar e semear a discórdia. É tão contagioso e é tão difícil lutar contra isso.
E você realmente tem que chorar entre o pórtico e o altar. A senhora White continua: cada progresso dos servos de Deus nas linhas de frente da obra tem sido observado com suspeita por aqueles que tinham um espírito de insurreição. E todas suas ações foram mal interpretadas pelos críticos, até que almas honestas foram puxadas para dentro da armadilha por falta de conhecimento correto. Se alguém não se articula, estamos perdidos. Sabe, eu me pergunto às vezes, será que eu deixei tudo lá fora? Eu abandonei meu emprego na universidade. Deus me deu de volta esse cargo, mas naquela época eu deixei, por amor a esta verdade. Eu perdi a família, eles me rejeitaram, não vieram à minha casa por 23 anos. Abandonei meus velhos amigos, por nada. Será que eu comprei a verdade só para depois vendê-la outra vez dentro da igreja? Não faz sentido. Por que eu iria deixá-la lá fora e depois me apegar ao erro de novo dentro da igreja? Eu não vou fazer isso. Pela graça de Deus, pelo menos, eu não vou fazê-lo. Ela continua: é tão difícil desfazer o engano em alguns dos que se deixaram ser guiados à rebelião, como foi difícil convencer os rebeldes israelitas que estavam errados e que Moisés e Arão estavam corretos. Vai ser difícil. Mesmo depois de Deus, de forma miraculosa, ter causado a terra a engolir Coré, Datã e Abirão, os líderes da rebelião, o povo ainda achava que Moisés e Arão estavam errados. Eles definitivamente foram enganados por si mesmos. E que eles eram responsáveis, que esses santos homens tinham morrido. Os hebreus não foram curados de sua rebelião até que 14.700 do povo que se uniram aos rebeldes foram mortos. E depois de tudo isso, Deus, em sua misericórdia, condescendeu em fazer um notável milagre na vara de Arão para firmar seu pensamento para sempre sobre o assunto do sacerdócio. Portanto, esse é um paralelo fantástico. A Senhora White escreve em Manuscript Releases, número 9, eu me pergunto se a rebelião genuína é de fato curável. Estudem, patriarcas e profetas, sobre a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Esta rebelião foi ampla, incluindo mais do que 2 homens. Foi liderada por 250 príncipes da congregação, homens de renome. Portanto, podemos esperar que aconteça alguma coisa parecida no final dos tempos, com homens de renome? Chame a rebelião pelo seu próprio nome e a apostasia pelo seu próprio nome. E então considere que a experiência do antigo povo de Deus, com todos os seus traços objetáveis, foi fielmente arquivada para entrar na história. Estas coisas foram escritas para aviso nosso, para quem já é chegado o fim do mundo. E se homens e mulheres que têm conhecimento da verdade estão tão separados do seu grande líder, que escolherão o grande líder da apostasia, chamando de Cristo justiça nossa, é porque não penetraram sua pá fundo nas minas da verdade. Não conseguem distinguir o metal precioso do cascalho comum. Qual que é o nosso texto principal? Transformai-vos para que possais provar qual é a sua vontade. Não é assim? Portanto, nós precisamos dessa transformação. A nossa igreja precisa dessa transformação. E a precisa já. Portanto, eu me pergunto se a rebelião genuína é de fato curável. Deuteronômio 1:45. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não viu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram por muito tempo, de acordo com o tempo que permaneceram ali. Poderiam ter entrado, certo? Estavam às bordas de Canaã. Poderiam ter entrado. 1 Samuel 8:7. Atenda tudo o que esse povo está lhe pedindo. Não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, para que não reinasse sobre ele. Eles queriam que esses líderes os guiassem de volta ao Egito. Todavia o povo recusou-se a ouvir a Samuel e disse: não, queremos ter um rei. Uau! As pessoas sempre me perguntam qual que é a melhor forma de governo. E sem hesitação eu respondo: teocracia.
Democracia é uma mentira, é o reinado da maioria, e a maioria sempre está errada. Não é verdade? Sim. Queremos um rei. Rejeitaram o espírito de profecia. Escolheram uma nova liderança, baixas pessoas de Coré, Datã e Abirão, e 250 príncipes de Israel. E esse movimento causou a destruição de 14.700 seguidores. Esse é só um número pequeno, tipológico. Eu me pergunto qual será o número antitípico. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Agora, eu tenho lutado com esse pensamento. E quando eu me tornei cristão pela primeira vez, como eu já contei, eu me perguntava, por que é que Deus espera essa obediência total de nós? Até que caia a ficha de que isto é a melhor coisa do mundo, para você. Não que ele seja um tirano, mas porque ele nos arquitetou. Ele sabe o que é o melhor para nós. E se você fizer o que ele diz, você será abençoado. É maravilhoso. Se você o faz porque você tem que fazê-lo, bom, já é o início, mas é patético. Mas se você faz isso porque realmente quer, porque é a melhor coisa que poderia acontecer com você, então já é metade do caminho andado. E eu lhes dei essa ordem: obedeçam a minha voz, eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde de seus próprios corações maus. Andaram para trás e não para frente. Então o espírito de Laodiceia se desenvolve aqui. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Desde a época do encontro de Minneapolis, diz ela, tenho visto o estado laodiceano da igreja como nunca antes. Portanto, aqui temos essa experiência de Cádiz, e a partir dessa experiência de Cádiz, nós temos qual resultado? Uma rebelião. A igreja adventista passou por uma experiência de Cádiz em 1888, e depois disso, uma rebelião. Estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Houve a reprovação de Deus contra os que se sentiam tão satisfeitos e que não conheciam sua pobreza espiritual. Jesus lhes fala a mesma coisa que disse a mulher de Samaria. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A nossa igreja precisa disso. Como os judeus, muitos fecharam seus olhos para que não vejam. Mas há um grande perigo agora em fechar os olhos para a luz e em se afastar de Cristo, não sentindo a necessidade de nada. Como nos tempos em que ele estava nessa terra, os que resistem à mensagem de Deus por seus humildes servos pensam estar em divergência com o irmão White, por suas ideias não se harmonizarem com as deles. Mas esta discrepância não se atribui à irmã White, mas ao Senhor, que lhe deu esta incumbência. Esse provavelmente é o maior problema na igreja. E como eles tentaram burlar isso? Mesmo aqueles que dizem crer nisso. Isso não cabe na minha cabeça. Ela provavelmente foi influenciada pelas notas marginais da King James, para que dissesse o que disse. Ups. Eu levanto a minha mão e pergunto, por o que mais ela foi influenciada para dizer o que ela disse? A peregrinação pelo deserto não foi simplesmente ordenada como um juízo sobre os rebeldes e murmuradores, mas servia à geração que crescia como disciplina preparatória à sua entrada na terra prometida. Moisés declarou-lhes, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Portanto, você vai ter que passar por tudo isso, a experiência da fome, a experiência do maná, e nós temos que passar pelo mesmo. O que é que nos vai sustentar nesta crise? O maná. Nós temos que comê-lo, nós temos que internalizá-lo, nós temos que viver em harmonia com ele e temos que parar de murmurar. Achou-os na terra deserta, e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-os ao redor. Instruiu-o, guardou-o, como a menina do seu olho. Esse povo rebelde
Sabe o que é fascinante? Aqui eles se rebelaram, todos eles têm que voltar. Por que Caleb, Josué, Arão, Moisés, Miriam não puderam entrar na Terra Prometida? Será que eles tinham feito alguma coisa errada nesse ponto? Não. Tiveram que voltar. E ir com esse povo murmurador, faladeiro, lamentador. Portanto, os Arãos, os Moiséses, todos esses, hoje, têm que simplesmente retroceder e conviver com esse povo murmurador, faladeiro, lamentador. Agora, vamos dar uma olhada na doutrina desse Coré. Isso é fascinante. Número 16, verso 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Agora, por que você acha que ele dá a genealogia? Porque no segundo mandamento diz, até os filhos da terceira e quarta geração. Nós vamos falar sobre isso mais tarde, vai ficar muito interessante. E se insurgiram contra Moisés. Com ele estavam 250 israelitas, líderes famosos na comunidade e homens de renome. Você acha que isso aqui também foi escrito para advertência nossa? E quando alguns veem isso, as pessoas me dizem que vão abandonar a igreja. Moisés nunca deixou a igreja. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e eles disseram, vocês têm muita pretensão. A Assembleia toda é santa. Aqui está um dos problemas. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Por que o Senhor somente falaria por você? Ele pode falar por mim também. Deus pode me mostrar que eu devo fazer isso e aquilo. Será que escutamos isso também na igreja? Santos versus pecadores. Patriarcas e profetas. E assim Coré e seus companheiros obtiveram a atenção e conseguiram o apoio do povo. A notícia de que as murmurações do povo acarretaram sobre eles a ira de Deus declarou-se ser um engano. Disseram que a congregação não estava em falta, visto que não desejavam nada mais do que os seus direitos. Esse é o espírito de hoje. Esse é o espírito de hoje. Mas que Moisés era um governador déspota, que ele reprovara o povo como pecadores, sendo eles um povo santo, estando o Senhor entre eles. E nós temos a mesma atitude hoje. O Senhor não se importa sobre o que você veste, ou o que você come, ou o que você faz. Isto é legalismo. Isso é patético. Tudo que você tem que fazer é amá-lo. E Ele vai te aceitar do jeito que você é. E vai estar tudo bem. E a forma como nós conseguimos membros para a igreja não é com a verdade ou com a pregação. Não, nós temos clubes do café, temos música, isso, aquilo lá, e o Senhor vai aceitá-lo como sua melhor forma de adoração. Será que temos isso hoje? Claro. Coré passou em vista a história de suas viagens através do deserto, onde haviam sido levados a situações angustiosas, e muitos pereceram por causa de sua murmuração e desobediência. Seus ouvintes julgaram ver claramente que suas dificuldades poderiam ter sido evitadas se Moisés tivesse adotado um procedimento diferente. Agora essa Ellen White, uau! Raciocínio do século XIX, onde já se viu querer impor isso sobre nós. Uma madame velhinha, firim-fim-fim. Só um momento, ela não era uma madame velhinha? Ela tinha 17 anos de idade quando se tornou uma profetisa. Isso é uma criança. É uma criança. Concluindo que todos os seus fracassos eram atribuíveis a ele. E sua exclusão de Canaã foi em consequência da má administração de Moisés e Arão. Bem, a igreja adventista decidiu que não conseguia mais aguentar a sua presença e a enviaram para a Austrália. Lembram? Se Coré fosse seu dirigente e os animasse, ocupando-se com suas boas ações, em vez de lhe reprovar os pecados, aí sim, foram lisonjeados por Coré. E o seu grupo, a ponto de chegarem a crer que eram realmente um povo muito bom.
E esta é a nossa teologia moderna. Este é o estilo de pregação que nós temos hoje em dia? Nunca, de jeito nenhum, fale alguma coisa que cause turbulências nas águas. Sejamos doces, gentios, nós somos todos gente boa. Vai lá e faça suas boas obras e prove para todos que vocês são gente fina. E assim, milhares virão à igreja. Eu estive num país muito nórdico, na Europa. E a liderança me chamou e me disseram, por favor, não pregue tudo que você quer pregar. Sabemos que você vai querer pregar, que você está organizando uma campanha, mas por favor, não faça isso desse jeito aqui. Nós temos relações excelentes com todas as igrejas e não queremos destruir essas relações. E queremos que você fale com o nosso presidente sobre esse assunto. Então a gente foi lá e falou com ele. Ele me disse, você não vai fazer isso. Eu disse, bem, me dê uma boa razão. Porque não deveria chamar a espada de espada, chamar o papado de anticristo e coisas tão cruéis como isso. Ele disse que tinha todas essas boas relações e que por anos, e por alguma coisa como, não me lembro direito, mas acho que era 18 anos. E havia representantes de outras áreas que os tinham advertido. Histórias interessantes. Então, ele tinha todas essas boas relações com sacerdotes e com esse, com aquele pastor. E eles intercambiavam os seus púlpitos, estavam tendo ótimos momentos juntos, por 18 anos. E eu disse, isso é maravilhoso. Quantos deles tornaram adventistas? Ele disse, não, nenhum deles. Então eu disse, bem, então sua forma de evangelismo não funciona muito bem. Você poderia, por favor, permitir que eu fizesse no meu estilo? Isso foi um drama. Então, mesmo aqueles que apoiavam a mensagem disseram, por favor, você poderia, por favor, não falar nada sobre os lácteos? Porque todo o nosso país se apega aos lácteos. Eu disse, sim, é por isso que eles estão tão doentes. Talvez eles precisem de ajuda. Que pesadelo, que pesadelo. Lisonjearam o povo. Isso, lisonjeie-os e diga-lhes que todos são santos. Como é que você quer que as pessoas mudem se você não lhes explica o porquê dessa mudança? Certo? Ontem nós tivemos um grupinho aqui. Eu, aliás, aprecio a coragem das pessoas que vieram aqui ontem em frente, depois do culto. Quantos de vocês daqui à frente ontem eram católicos romanos? Não havia 2? 2. Bem, havia 4, então era metade, certo? 50% eram católicos romanos. Me dizem que você não pode falar o que você fala, porque vai ofender os católicos. Não, os 2 aqui ontem provaram que isso muda os católicos. Um sacerdote católico romano me telefonou, ele me disse, obrigado por sua mensagem. Eu não sou mais um sacerdote católico romano. Ele, na verdade, disse, obrigado por me libertar dessas correntes que me amarravam. Não é lindo isso? Será que eu odeio os católicos romanos porque eu prego essa mensagem? Pelo contrário. Se eu os odiasse, eu iria ficar calado. Não diga nada. Tinham alimentado carinhosamente a esperança de que uma nova ordem de coisas estivesse prestes a estabelecer-se, na qual a reprovação seria substituída pelo louvor. Isso é poderoso. E ansiedade e conflito pela comodidade. Gente, consigo enxergar a minha igreja descrita aí. Os homens que pereceram haviam proferido palavras lisonjeiras. Eles eram tão bondosos. E tão gente fina. Gente tão boa, sabe? Às vezes essa doçura pode ser o caminho para o inferno. E o povo concluiu que Coré e seus companheiros deviam ter sido bons homens. E que Moisés, por algum meio, fora a causa de sua destruição. Tão grande era o seu auto-engano. Assim, depois de 1888, Satanás introduziu extremos ao movimento do Advento, para contrafazer a mensagem da justiça pela fé. E tivemos o movimento da carne santa. Não importa o que você faça no seu corpo, não importa. Se você pratica fornicação, o que você come, a comida é para o estômago é para a comida. Tudo isso aí já aconteceu na igreja adventista, no estágio inicial e também estará no estágio final. Toda congregação é santa. Panteísmo era o alfa da apostasia. Panteísmo será a apostasia final.
Se eu prego evolução em qualquer uma de nossas universidades, ou se a igreja prega evolução em qualquer uma de suas instituições, universidades, é panteísmo. Porque você está progredindo à perfeição. Vocês concordam? Uau! Vários movimentos dissidentes se desencadearam. Muitos deles alegando que a igreja se tornara Babilônia. Todas essas coisas. Não responsabilize a Deus por isso. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais nesse mundo, por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, o seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. Podemos apressar o dia. Ela diz, dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. O ponto é, os seus inimigos zombaram deles. Números 14. Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão que, pelo teu poder, fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes da terra. E ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo, e que te veem face a face, Senhor. E que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles. Numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Agora, se exterminares esse povo como se fosse uma só pessoa, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra, que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Nós temos tornado um provérbio. Não somos admirados. O povo de Deus não é admirado, como deveria ser. Somos simplesmente mais um membro ecumênico. Nações gentílicas tinham zombado do Senhor e de seu povo, porque os hebreus não puderam tomar posse de Canaã, como era sua expectativa, logo depois que saíram do Egito. Seus inimigos tinham triunfado, porque Israel vagueara tanto tempo no deserto, e zombeteiramente haviam declarado que o Deus dos hebreus não era capaz de levar a terra prometida. Será que eles zombaram dos Adventistas do sétimo dia? Eu recebo deles páginas, eu recebo pacotes, desse jeito. E tudo sobre Ellen White, que falsa profetisa ela é. Vocês já viram esses pacotes e um monte de coisas? Na verdade, eu os leio, porque eu faço evangelismo, tenho que saber responder essas coisas. Que ignorância total. E Satanás o empilhou contra essa igreja. E apesar disso, ele está perdendo almas. Portanto, quem realmente está no controle? Deus está no controle. O Senhor manifestará agora de maneira assinalada o seu poder e favor, e os inimigos destes não mais os podiam reprovar, quando eles vieram outra vez. Deuteronômio 2:1. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-os andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda aquela geração. E aqueles muitos dias, na verdade, foram 38 anos. 38 anos. E os dias que caminhamos, desde Cades Barnea até passamos o ribeiro do Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Agora vamos dar um pulo lá em Jeremias. Quando é que esse profeta está vivendo? Na época do segundo cerco de Babilônia. Jeremias 7. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que eu tirei a terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todos os caminhos que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para diante. Portanto, até onde nós queremos retroceder? Queremos voltar até a escravidão egípcia? Ou de volta ao cativeiro babilônico? É até aí que queremos ir como igreja? A igreja deixou de seguir a Cristo, seu guia, e está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. Todavia, poucos ficam alarmados ou atônitos com sua falta de poder espiritual. Dúvidas e mesmo descrença dos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Pastores que pregam o eu em lugar de Cristo.
Esta é uma doutrina de Schuller. Será que temos isso em nossas igrejas hoje? Não, não, de jeito nenhum. Os testemunhos não são lidos e apreciados. Mas se eles são lidos, se diz que são bons para a homilética, mas não para a exegese. Ou nós o lemos em nosso culto familiar, mas eu não posso usá-los para ser explícito em alguns pontos. Luz tem sido derramada de sua palavra e dos testemunhos. Desculpa, mas luz de sua palavra? Será que isso soa como exegese? Isso me parece como exegese. O resultado aparece na falta de pureza, consagração e fervente fé entre nós. Me sinto mal quando relembro como que por longos anos as normas têm gradualmente se abaixado. Portanto, nossa solução é: eleve as normas outra vez. Jesus não veio para baixar as normas, Ele veio para elevá-las. Deixe nós elevá-las também. Me foi mostrado que deveras poucos reconhecem a constante presença do vigia divino que declara: conheço tuas obras. Todas essas são virgens nécias, não têm consolo duradouro. Se queremos vitória, então teremos que vencer o mundo. Não reclamo as Escrituras uma obra mais pura e santa do que temos visto até agora? Deus requer daqueles que estão prontos a se deixarem reger pelo Espírito Santo que deem início a uma obra de inteira reforma. Temos um pequeno grupo aí, está aí o seu dever. Comece nos seus lares, comece aqui. Comece aqui. Seja um exemplo. Seja bondoso. Seja generoso. Seja amoroso. Nosso povo acorria a seus postos, atendendo a chamada de Deus. Eles virão. As pessoas vão começar a voltar. Durante esses anos, lembrava-se constantemente ao povo que se achavam sob a reprovação divina. Agora, eu queria sublinhar isso para vocês. Aqui havia um povo. Eles poderiam ter entrado, mas eles não entraram. Eles ainda estão aí. Será que isso somos nós hoje? Sim. Eles estavam baixo a reprovação divina. Será que nós estamos baixo a reprovação divina também? Sim ou não? Sim. Toda a nossa igreja está sob a reprovação divina. Isso é muito importante. Na rebelião em Cádiz, tinham rejeitado a Deus, e Deus, durante aquele tempo, os rejeitara. Mas eles ainda eram povo de Deus. O pilar da nuvem ainda estava lá em frente deles. Ainda era o povo de Deus. Visto que se haviam mostrado infiéis para com o seu concerto, não deveriam receber o sinal desse concerto, o rito da circuncisão. Eles não estavam sendo circuncidados. Durante todo esse período, não havia sido praticada a circuncisão. Você sabia disso? Nenhuma circuncisão. E a circuncisão é um símbolo da circuncisão do coração. Portanto, toda a nossa igreja não tem a circuncisão do coração, como igreja. Estavam proibidos de praticar o ritual. Seu desejo de voltar à terra de escravidão mostrara serem eles indignos da liberdade. E a ordenança da Páscoa, instituída para comemorar o livramento do cativeiro, não deveria ser observada. Não tinha permissão para circuncidar e não tinha permissão de observar a Páscoa. A mesma coisa acontece conosco. A mesma coisa. Agora, quando que a reprovação divina foi removida? Isso é importante. Eu quero saber para onde que o tipo nos guia. Quero saber aonde estou na linha do tempo. Josué 5:7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes, Josué circuncidou. Portanto, era um pouco antes de entrar em Canaã. Porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Que tipologia linda aqui. E disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Será que nós temos o opróbrio do Egito sobre nós? Sim. E os filhos de Israel se acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Portanto, quando foi removida a censura divina?
justo antes de entrarem em Canaã. Já se ouve o estrondo. Será que isso vai ser em breve? Sim. Sabe, eu tenho perguntado, Senhor, por que não existe poder na tua igreja? Agora, eu já passei por experiências marcantes, como Mark Woodman, 35 anos de idade, fazendo tudo corretamente, morrendo em frente de seus olhos, se dissipando, orando, sendo ungido, fazendo tudo que é possível nos esforços humanos. Não, ele bateu as botas. E não sei quantos de vocês se perguntam, Senhor, aonde estão os dias quando derramavas o teu Espírito e as pessoas eram curadas? Na igreja adventista, bem no começo, havia curas milagrosas, sim ou não? Sim. Não acontece mais hoje. Eu conheço pessoas que foram curadas. Eu também conheço. Não é como se eu não soubesse de nada. Mesmo curas milagrosas, alguns deles eu conheço bem de perto. Alguns que tinham melanomas nos seus rostos, continuavam orando enquanto seu rosto estava desse jeito, e os cirurgiões estavam esperando, e ele falava, não, eu tenho que fazer meu dever para com Deus, e depois vocês podem cortar isso. Enquanto orava, sumiu. Eu conheço alguém que aconteceu isso. Portanto, eu sei de coisas milagrosas que aconteceram, mas falando de forma geral, é como se estivéssemos sem poder. Você já percebeu isso? Estamos baixo a reprovação divina. Esta é a resposta. A pedra do escândalo, do opróbrio, ainda não foi removida de nós, mas está por vir. A pequena distância do Jordão, os hebreus fizeram seu primeiro acampamento em Canaã. Ali Josué circuncidou aos filhos de Israel. A pequena distância do Jordão. Eu creio que é uma pequena distância do Jordão. E ali acamparam. O rito da circuncisão foi levado a efeito em todo o povo nascido no deserto. Se você não passou por uma experiência no deserto com Deus, você não vai receber o direito de circuncisão. Se você não se sente disciplinado por Deus, você não é seu filho. Portanto, se as coisas andam ruim, uma vez eu comecei um sermão assim, como é que vocês estão esta manhã? Estamos todos bem? Ai, posso voltar para casa. Estamos todos na igreja errada. A experiência tem que ser amarga. É claro, você tem os seus bons dias também, mas, de forma geral, não é fácil. Circuncisão é um sinal de remoção de pecados do coração, um selo da justiça pela fé. Se você não aceita a justificação pela fé, se você pensa que essa censura pode ser removida por nossas obras, você está no caminho errado. Não é o perfeccionismo e nem qualquer outro barulho que vai remover a censura divina. Uma mudança do coração. Aí está o ponto. Mas é judeu quem o é no interior. E a circuncisão aqui é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Como diz Ellen White, não diga que você é perfeito. Deixe Deus escrevê-lo, se Ele o quiser. Mas nós nunca deveríamos pronunciar essas palavras. Nós sempre deveríamos nos sentir com os pecadores. Nos lembrando que não passamos de pó. Nós somos melhores do que ninguém. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Se nós não aceitamos a nossa condição, e se não aceitamos que somente Cristo pode nos salvar, não vamos recebê-la. Estamos baixo a mesma condenação, e a pedra do tropeço será rolada para trás somente quando cruzarmos o Jordão. Irmãos e irmãs, estamos perto. E aqui estão as boas notícias. Eles não foram rejeitados. Simplesmente estavam baixo a repreensão divina. Nós não somos rejeitados. Apocalipse 3:19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É isso. Aí está o X da questão. Não existe jeito fácil chegar lá.
Vi que essa incredulidade com relação a testemunhos é um grande problema. Foi mostrado que presentemente estamos sob tolerância divina. Será que o que estou dizendo é bíblico? É endossado pelo Espírito de Profecia? Sim ou não? Sim. E alguém pode dizer, não é verdade, vem cá e veja o poder que nós temos como igreja e, eu não quero estar exposto a esses ruídos. Eu quero saber, você tem uma relação pessoal com Deus ou não? O desagrado do Senhor está sobre nós por nossa negligência diante das solenes responsabilidades. Suas bênçãos têm sido retidas por causa dos testemunhos negligenciados por aqueles que professam crer neles. Isso é muito sério. Ou seja, se líderes na igreja começam a nos dizer que não podemos usar os testemunhos para certas coisas, então estamos em uma triste condição. Ou se pessoas dizem, isso foi para o século passado. Que ocorra um despertamento religioso. Os anjos de Deus estão indo de igreja a igreja, cumprindo o seu dever. E Cristo está batendo a porta de nosso coração, solicitando entrada. Mas os meios designados por Deus para despertar a igreja quanto à realidade de sua pobreza espiritual não têm sido considerados. Precisamos passar por uma transformação total. Como, porém, se fará a reprovação? Responda o apóstolo, com toda longanimidade e doutrina. Nós temos isso aí de nosso lado. Nós temos a doutrina, precisamos ser pacientes, bondosos, gentis, todas essas coisas. Os princípios devem ser, de maneira impressiva, apresentados àquele que necessita de repreensão, mas nunca se devem passar por alto, indiferentemente, os erros do povo de Deus. Nós temos instrução tão clara. Se nós somente a lêssemos, haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão e cujos sentimentos sempre se insurgirão contra ela. Não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Sabe, se alguém te conhece bem e vem e lhe diz aonde você está errado, você pode se rebelar contra ele ou você pode dizer, obrigado por ser um bom amigo. Obrigado por me dizer como eu sou. Eu vou tentar melhorar. Claro, não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Em quase todo caso em que se faz necessária a reprovação, haverá alguns que deixarão de considerar que o Espírito do Senhor foi ofendido e sua causa injuriada. Não devemos ser policiais. Ramate também diz que não é nosso dever dizer a outros exatamente quais são os seus pecados. Não é desse jeito que devemos fazê-lo. Nós não somos policiais. Toda essa simpatia não santificada coloca os simpatizantes onde são participantes da culpa do repreendido. Portanto, toda essa simpatia com Coré e rebelião e todas essas coisas, muitos que complacentemente ouvem as verdades da palavra de Deus estão mortos espiritualmente, embora professem estar vivos. As súplicas do Espírito de Deus, como divina melodia, as promessas de sua palavra, tão ricas e abundantes, suas ameaças contra a idolatria e desobediência, todas são impotentes para sensibilizar o mundano coração endurecido. Achou-os numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos, suportou seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Mesmo Caleb, Josué e Moisés foram divinamente guiados de volta ao deserto. Não começaram um novo movimento, não se isolaram. Também nós não devemos fazê-lo. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Com ou sem reprovação divina. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosse seu povo especial. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque vossa multidão era mais do que a todos os outros povos. Ou o que quer que fosse, vocês eram poucos, mas era porque o Senhor vos amava. Isso é tão bonito. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Amém.